Todo mundo que conhece meu trabalho no English Drops aqui no YouTube sabe que o meu grande objetivo não é só fazer tu falar ou escrever em inglês. O meu grande objetivo aqui é fazer tu conseguir pensar em inglês e sem depender de tradução. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 8 sinais claros de que isso já pode ter começado a acontecer contigo. E alguns desses sinais são tão sutis que talvez tu nem tenha percebido. E o último sinal que eu vou falar nesse vídeo é o mais surpreendente deles, porque tem muita gente que acha que esse sinal é um problema, quando na verdade é o sinal máximo de que tu tá finalmente ficando livre da tradução e começando a pensar em inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Esse vídeo é pra ti que estuda inglês e volta e meia se pergunta: será que algum dia eu vou conseguir me livrar da tradução? Será que algum dia eu vou conseguir pensar em inglês da mesma forma que eu penso em português? Mas fica tranquilo, fica tranquila que hoje eu vou te ensinar como identificar os sinais que mostram que tu tá minimamente começando a desenvolver o pensamento em inglês. E eu tenho certeza que até o final desse vídeo, talvez tu consiga perceber que tu tá mais próximo da fluência do que tu possa imaginar. E mesmo caso nenhum desses sinais esteja acontecendo contigo, pelo menos tu já vai conseguir identificar eles quando eles acontecerem. Chega de introdução, let's go to point number 1. Um sinal super comum e um dos mais legais de que tu começou a pensar em inglês é quando o inglês invade até os teus sonhos. Pode ser numa frase solta, num diálogo esquisito, ou até misturando com português. Mas só o fato do teu cérebro tá criando cenas com o inglês durante o sono já mostra que ele tá processando o idioma de uma forma natural, sem tu precisar forçar nada. Bora de exemplo prático. Isso é a mesma coisa quando tu começa num trabalho novo, ou até quando tu começa a jogar um jogo novo e passa o dia inteiro pensando naquilo. À noite, quando tu tá dormindo, tu sonha com o chefe, sonha com os colegas, com aquele trabalho novo ou com alguma missão desse jogo que tu tá jogando. E isso acontece porque o teu cérebro ficou tão exposto a esses ambientes durante o dia que esses cenários continuam rodando em segundo plano mesmo quando tu tá dormindo. E o inglês é a mesma coisa. Quanto mais tu coloca ele na tua rotina, mais ele aparece até nos teus sonhos. Ou seja, se tu já sonhou em inglês alguma vez, o teu cérebro já entrou no jogo. Tá, mas olha só, sonhar em inglês não quer dizer que tu tá fluente. O que isso significa é que o teu cérebro já aceitou o inglês como parte do repertório das coisas que ele já sabe. E a grande sacada aqui é identificar que esse sinal de sonhar em inglês é algo gigante no teu progresso de aprendizado no idioma. Mas não é só dormindo que isso acontece. Tem um momento ainda mais revelador quando tu tá acordado. Que adivinha só, é justamente o que a gente vai falar agora no point number 2, daydreaming in English. Outro sinal fortíssimo de que tu tá começando minimamente a pensar em inglês é quando algumas frases ou alguns termos em inglês começam a aparecer na tua cabeça do nada, de forma natural, sem tu forçar. Tipo quando tu tá lavando a louça, quando tu tá andando na rua, olhando pro nada no ônibus, e de repente surge um pensamento aleatório em inglês. E sabe por que eu tô falando isso aqui? É que como talvez tu nunca tenha percebido isso acontecer antes contigo, isso já pode estar acontecendo até um certo tempo. E essa ação de dar aquela dissociada e começar a ter pensamentos aleatórios ao longo do dia é o que a psicologia chama de daydream. Tu pode estar focado em alguma coisa e daqui a pouco tu tá pensando em alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali que tu tá prestando atenção. Começou a ficar distraído com esses pensamentos aleatórios? É o daydreaming entrando em ação. Bora de exemplo. Sabe quando tu lembra de uma música do nada e ela fica na tua cabeça o dia inteiro, não importa o que tu estiver fazendo? Tu não escolheu pensar nela, ela simplesmente veio na tua cabeça e grudou. E quando essas coisas começam a acontecer em inglês na tua cabeça, isso quer dizer que ele deixou de ser simplesmente uma tarefa de estudo e passou a fazer parte do teu repertório mental. Em outras palavras, quando o daydreaming acontece em inglês, quer dizer que o inglês está começando a aparecer sem esforço no teu cérebro. Então para e começa a prestar atenção se esse tipo de coisa não tá acontecendo já contigo. Porque quando esses dois sinais que eu acabei de falar antes e os outros sinais que eu vou falar mais a seguir aqui no vídeo estão acontecendo, sem nem mesmo tu perceber, isso quer dizer que tu tá tendo um progresso sim, e que muitas vezes pra ti pode ser invisível. E por falar em progresso invisível, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse processo que acontece com muita gente. Então já clica aqui em cima pra deixar salvo esse vídeo pra assistir depois, porque se tu já tá estudando inglês há algum tempo, é impossível que isso nunca tenha acontecido contigo. Mas voltando ao papo do daydream, esse é um dos maiores sinais de libertação da tradução, porque mostra que o teu cérebro já tá escolhendo o inglês sozinho de forma involuntária, sem depender de ti pra ficar controlando isso toda hora. Se isso já aconteceu contigo em algum momento, me conta aqui nos comentários a tua experiência e espera até ouvir o próximo sinal, porque ele é ainda mais comum, muita gente não percebe e costuma acontecer quando tu tá emocionado demais. Point number 3, exclamações involuntárias. Esse é um dos sinais mais claros e até engraçados de que tu tá começando a pensar em inglês. Quando tu solta uma reação involuntária nesse idioma. Pode ser jogando online, por exemplo, e sem perceber tu joga um
quando tu erra alguma coisa. Pode ser quando tu tá assistindo o jogo e vê um gol e fala uou, antes mesmo de pensar. Ou até quando tu de repente derruba o celular no chão e solta um damn. E isso acontece porque o teu cérebro não teve tempo de traduzir. Ele simplesmente escolheu o inglês de forma automática em uma situação de emoção. E não tem nada mais natural do que reagir sem pensar. E é exatamente assim que funciona o raciocínio direto em inglês. Ou seja, reagir sem pensar igual pensar em inglês. Time for more examples. Tu pode pensar nesse processo e conectar isso com uma situação quando tu começa a conviver com uma pessoa que utiliza muito uma gíria específica que tu não tá acostumado. Tu convive muito frequentemente com essa pessoa, em algum momento tu vai começar a utilizar essa gíria sem perceber. Tu não pensa na gíria, ela simplesmente escapa. E o inglês funciona da mesma forma. Quando tu começa a soltar essas exclamações involuntárias, é porque ele já tá entrando no teu vocabulário de forma automática. E tem um sinal que é ainda mais curioso, que muita gente confunde ele com um problema, que é o sinal number 4. Entender inglês, mas não conseguir traduzir. Se tu não consegue traduzir, isso é bom. Coloca isso na tua cabeça. E esse é um dos sinais mais mal interpretados por quem tá aprendendo inglês. Muita gente acha que tem alguma coisa errada quando entende alguma coisa em inglês, mas não consegue traduzir aquilo pro português. Mas tu sabe que na real isso é uma das maiores vitórias que tu pode ter quando tu tá aprendendo o idioma. Isso significa na maioria das vezes que tu tá entendendo direto o inglês, sem precisar da muleta da tradução. Esse é um dos indícios mais fortes de que o teu cérebro já começou a pensar no idioma. Ou seja, não saber traduzir é diferente de não entender em inglês. Tu tá aprendendo inglês pra virar um tradutor-intérprete ou pra conseguir te comunicar com as pessoas? Para e pensa nisso. Bora de mais exemplos pra tu entender esse sinal direitinho. Quando a gente tá falando sobre tradução e pensar em inglês, eu sempre gosto de trazer esse exemplo da palavra saudade. Não existe uma tradução literal nem uma tradução exata pra essa palavra pro inglês, mas todo mundo consegue compreender o que ela significa dentro do contexto. E o mesmo vale no sentido contrário. Em inglês vão existir várias expressões que tu consegue entender perfeitamente, mas não vai conseguir explicar elas numa frase em português. E essa outra analogia aqui é fenomenal. Por acaso já aconteceu contigo em algum momento de tu ouvir uma piada em inglês, rir dela, mas depois não conseguir explicar ela em português para uma outra pessoa? Pelo menos não de uma forma que tu vai explicar essa piada e a pessoa vai conseguir rir e ter o mesmo impacto que tu teve? Pois é, isso não é sinal de fracasso. Isso é um sinal de que o teu cérebro já conseguiu processar o significado daquilo direto no idioma. O problema desse sinal é que ele é muito mal compreendido por muita gente e muita gente acha que isso é uma falha. Mas é exatamente o contrário. É como se o teu cérebro tivesse dado um passo além e não quisesse mais traduzir. Ele já entendeu aquilo direto no idioma. E esse é um dos sinais mais poderosos de progresso real. Então, da próxima vez que tu entender algo em inglês e não conseguir passar isso pro português, comemora, porque isso é um sinal de que tu tá conseguindo deixar a tradução pra trás. E quando isso começa a acontecer, vem um outro sinal que mostra que o teu cérebro já tá se acostumando de verdade com o idioma. Mas antes da gente ir pro point number 5, se tu tá te identificando com esse vídeo e ele tá te trazendo alguma clareza, não esquece de smash like e também já aproveita pra te inscrever aqui no canal do English Drops. Toda semana tem vídeo novo e na aba de comunidade aqui do canal eu posto exercícios diários pra te ajudar a aprender e treinar o teu inglês sem depender de tradução. Agora sim, let's go to point number 5. Quando a palavra vem em inglês primeiro. Esse é um dos sinais mais surpreendentes de que tu tá começando a pensar em inglês. Quando tu lembra de uma palavra em inglês, mas não consegue lembrar do termo em português, mesmo que tu saiba esse termo em português. É aquele clássico tá na ponta da língua. Tu tá escrevendo no WhatsApp e digita bus antes de lembrar de ônibus. Ou tu tá mexendo no computador e lembra primeiro da palavra password, ao invés de lembrar de senha. E sabe o que muita gente pensa nessa hora? Putz, me esqueci do português. Agora eu tô ficando ruim na minha própria língua. Mas na real, é o contrário, isso é um sinal de vitória. O que tá acontecendo é que o teu cérebro já registrou esse conceito com a etiqueta em inglês. Ele não quer mais perder tempo traduzindo. Ele já te entrega a versão pronta em inglês. Então se a palavra vem em inglês primeiro, isso é ganho e não perda. E isso não é falta de português. É acesso direto no inglês. Eu tô começando a trazer exemplos práticos em todos os sinais e pontos que eu trago aqui ao longo do vídeo, pra deixar tudo mais mastigadinho pra ti. Então bora de mais alguns examples. Sei lá, tu tá escrevendo uma legenda no Instagram e sem perceber tu digita a palavra star antes de lembrar da palavra estrela. De repente tu tá conversando com alguns amigos e acaba falando awkward, porque foi a primeira coisa que te veio na cabeça e não veio a palavra constrangedor. Perdeu teu fone de ouvido. Aí tu começa a murmurar, onde é que eu deixei meus earbuds? Ah, fone de ouvido. Esses são sinais claríssimos
que o inglês deixou de ser algo estrangeiro no teu cérebro. O inglês tá virando a primeira opção. E isso é exatamente o que significa pensar em inglês. É quase como se o teu cérebro dissesse: eu prefiro utilizar o inglês porque ele tá mais fresco aqui, ele tá mais acessível. Muita gente se assusta quando esse tipo de situação acontece, mas quando isso acontecer contigo, comemora, porque esse é mais um dos sinais que tu tá finalmente te libertando da tradução. O português continua aí, ele ainda tá aí, tu só não precisa dele nesse momento, porque o inglês já tá fazendo o trabalho. Agora, quando isso começa a acontecer, o próximo passo é inevitável. É quando tu começa a falar contigo mesmo em inglês no dia a dia. Point number 6. Frases internas em inglês. Uma das melhores coisas que podem acontecer para tu desenvolver o teu pensamento em inglês é quando tu percebe que tu tá falando contigo mesmo nesse idioma. Não é uma conversa longa nem nada de rebuscado. São frases internas simples, do dia a dia, que escapam de forma natural. Coisas como "Where's my phone?", quando tu tá procurando teu celular. Ou I'm hungry, quando bate aquela fome. Até frases bobas como "Let's go", antes de sair de casa. Essas pequenas frases são como tijolinhos. Cada uma mostra que o teu cérebro já tá escolhendo o inglês como ferramenta de pensamento no automático. Ou seja, pequenas frases igual a grandes sinais de progresso. Mais alguns pequenos exemplos. Tu tá atrasado pro trabalho, pra escola, e ao invés de tu pensar "tô atrasado", surge na tua cabeça um "I'm late". Tu tá organizando algo em casa e pensa "This goes here", sem pensar. Tá jogando bola ou jogando videogame e escapa um "Come on". Deixa eu aproveitar esse ponto aqui pra te conectar com uma outra coisa. Eu tenho um outro vídeo meu aqui que eu te mostro como montar um plano de estudo diário em inglês com a ajuda de inteligência artificial. Já chegou a assistir esse vídeo? Se tu ainda não assistiu, já clica aqui em cima pra salvar esse vídeo pra assistir depois, porque esse vídeo pode ser o empurrão que tu tá precisando pra criar essa consistência no aprendizado. Mas voltando ao sinal das frases internas. Essas frases são o esqueleto do teu inglês. E tu não precisa forçar, porque o teu cérebro tá puxando naturalmente o idioma em momentos do dia a dia. Mas o sinal seguinte é ainda mais forte, porque ele aparece justamente quando tu não tá esperando. Sign number 7, reações sociais em inglês. Basicamente quando o inglês escapa sem tu planejar. Esse é um sinal super claro que mostra que o inglês já tá fazendo parte da tua cabeça. Quando tu acaba respondendo alguém em inglês sem nem perceber. Não é algo ensaiado, não é uma frase decorada, é simplesmente um reflexo. Pode ser um thank you automático quando alguém segura a porta pra ti, ou um sorry quando tu esbarra em alguém sem querer na rua. Às vezes, até no meio de uma conversa em português, acaba escapando uma palavra em inglês antes da versão em português. É tipo quando tu fala deadline, quando na verdade tu queria falar prazo, ou feedback, quando tu queria dizer retorno. Esse sinal mostra que o inglês já entrou no teu repertório de comunicação. Ele não é mais só uma aula, ele tá virando um reflexo no teu dia a dia. Ou seja, se escapou sem pensar, é porque o inglês já faz parte. Quer ver um exemplo super comum? Quando tu tá mandando alguma mensagem no WhatsApp, eu não sei como é que tu manda tua risada de forma escrita, mas se tu, por exemplo, substituir aquele kkkk por um LOL, ou acaba usando um WTF em algum outro momento, inclusive eu até tô pensando aqui, mas esse assunto de abreviações de internet acho que pode render um vídeo inteiro. Eu vou deixar anotado isso daqui e vou fazer um vídeo sobre isso. Quer um vídeo só sobre abreviações de internet em inglês? Deixa aqui no comentário. Mas enfim, acho que deu pra entender, né? Essas reações, elas são muito pequenas, mas muito poderosas. Porque elas provam que o inglês já entrou no teu repertório emocional e social. Ele não é mais uma coisa que tu só estuda, mas algo que tu usa mesmo quando tu não planejou. E agora sim vem o sinal mais poderoso de todos. Aquele que mostra que tu realmente tá livre da tradução e tá de fato começando a pensar em inglês. Só que eu preciso te dizer uma coisa antes da gente ir pra esse último sinal. Se tu nunca sentiu nenhum desses sinais que eu tô falando aqui no vídeo, é bem provável que o teu contato com o inglês no dia a dia seja quase zero. Se tu não tiver exposição constante ao inglês, tu vai demorar uma vida inteira pra conseguir te comunicar em inglês, mesmo que seja de uma forma extremamente básica. E foi justamente pensando em como te ajudar a aumentar o teu contato com o inglês no teu dia a dia e se desprender totalmente da tradução que eu criei o Desafio de Estrada. Ele é um mini curso de 7 dias comigo, de treino direto na prática, sem tradução e utilizando as coisas que tu já tem ao teu dispor na tua casa. Participando do desafio, tu vai ver que o inglês pode virar esse reflexo automático mais rápido do que tu imagina. Custa só R$19,90, tem acesso vitalício e garantia de 7 dias. Caso tu não esteja satisfeito ou satisfeita com o desafio, eu devolvo teu dinheiro sem perguntas. Eu vou te deixar uma recomendação pra tu dar uma olhadinha nos depoimentos de quem já fez o desafio. Tá tudo no primeiro link aqui da descrição. Dito isso, vamos ao ponto mais importante de todos. Point number 8. Quando o inglês vira padrão. Em outras palavras, quando o inglês é a tua primeira reação, tu já pensa em inglês. Esse aqui é o ápice do processo. Quando diante de uma situação, a tua primeira reação vem em inglês. Não precisa ser uma frase complexa, pode ser uma ideia super rápida, uma exclamação ou até um xingamento.
O ponto aqui é que o inglês deixou de ser algo que tu acessa só depois da tradução. Ele passou a ser o idioma natural da tua resposta. Bora com os últimos exemplos. Pensa quando tu tá andando, tropeça em alguma coisa e solta um ai sem pensar. Isso é um reflexo, não é uma escolha. Agora imagina que no lugar desse ai sai um ouch ou um damn. É nesse momento que tu percebe que o inglês já virou parte do teu sistema automático de reação. Outro exemplo. Tu tá lá digitando uma mensagem pro amigo e sem querer uma palavra ou uma expressão sai em inglês no meio do português. Correção automática do teclado não conta. Tipo, man, esse trabalho tá me dando zero motivação. Isso é prova de que teu cérebro já considera o inglês uma opção natural. E não trata mais o inglês como um idioma estrangeiro separado. E esse último sinal é o estágio que muita gente acha que é impossível de chegar. Mas ele chega justamente quando tu menos espera e principalmente quando tu mantém contato constante com o inglês sem ficar dependendo de tradução toda hora. A mente começa a escolher o inglês antes do português. E esse é o momento em que tu sente que o idioma deixou de ser um desafio e virou parte de ti. Todos esses sinais mostram que tu já começou a pensar em inglês. E eles são a prova de que tu tá no caminho certo aprendendo o idioma. Teacher Rodrigo Matos from the future here, para te trazer mais um lembrete. Se tu quiser participar de uma comunidade ativa aqui no YouTube, onde tu pode tirar tuas dúvidas e reforçar o teu inglês todo dia, entra pro English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal, onde tu tem aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos nos meus cursos de inglês, acesso antecipado aos vídeos, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também aqui nas lives, e o teu nome nesse lindo mural de membros. And thanks to all the English Drops Club members. Now, back to the video. Agora, se tu acha que tu não tá conseguindo aprender mais nada em inglês, acha que tu parou no tempo, assiste esse vídeo aqui que eu gravei sobre o efeito platô no inglês, porque ele conecta perfeitamente com o conteúdo que tu viu nesse vídeo aqui de hoje. Até porque esse sentimento de não tá conseguindo mais evoluir no inglês é algo extremamente comum e que faz muita gente desistir no meio do caminho. Mas eu já conheço esse sentimento muito bem e eu consigo te ajudar a lidar com isso. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.